ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre um projeto sustentável para as cidades do futuro. Ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade são essenciais para a transformação social. Essa é uma das frases do nosso convidado de hoje, que lançou um livro composto por reflexões, projetos e propostas, apresentando um panorama atual, indicando o que deve ser feito para São Carlos ser uma cidade sustentável e inteligente nos próximos 7 anos. E quando a gente pensa em São Carlos, são 4 universidades, 2 unidades da Embrapa, vários institutos de pesquisa que possuem aí um papel muito importante nesse desenvolvimento sustentável do nosso município. E esse projeto, esse livro, também serve de exemplo e referência para muitas outras cidades. O título do livro é São Carlos e o Desenvolvimento Sustentável, Presente e Futuro 2023-2030. O livro é o resultado de um conjunto de experiências do autor como cidadão são carlense, secretário da administração municipal e pesquisador universitário. E quando a gente fala em sustentabilidade, já vem na minha cabeça um patrocinador, um apoiador do nosso programa, que é muito ligado nessa área, engajado em sustentabilidade, que é a Latina Eletrodomésticos, que produz com toda a qualidade ventiladores, máquina de secar roupa, purificadores e bebedouros. É uma empresa que conquistou o Selo Verde. O Selo Verde é um certificado ambiental que comprova o compromisso com a sustentabilidade. E a Latina também é parceira da ABRI, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, fundada em junho de 2011. E a ABRI é uma entidade sem fins lucrativos que cuida de toda essa logística reversa de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Após o consumo, quando a gente não usa mais, eles recolhem, fazem o descarte necessário, cuidam da reciclagem. E aí, garantindo mesmo que esse lixo eletrônico seja descartado de maneira correta. A Latina é parceira da ABRI nesse compromisso por um mundo melhor. Latina, seu momento, nosso eletro. E falando em sustentabilidade também, a gente vem para o mercado de gás GLP, que é tão importante para o desenvolvimento. O gás GLP, ele vem lá da refinaria de petróleo, sofre um processo ali de destilação fracionada, depois ele vai por gasoduto até a companhia que coloca esse gás GLP nos botijões que chegam na nossa casa, na nossa empresa e na nossa indústria. É disponível em diversos pesos e modelos. O GLP atua desde a cozinha até o coração da indústria, seja de 5 ou 13 quilos para uso doméstico, 20 quilos em empilhadeiras e ainda 45 quilos para uso comercial e industrial. A Trasgás está sempre preocupada em garantir toda a segurança e qualidade dos produtos que ela oferece. E sempre cuidando, né, do GLP aí, que é um produto sustentável, né, no nosso meio ambiente. Exato. Não importa qual a sua necessidade, a Trasgás tem a solução perfeita em GLP. Então, entre em contato com o QR Code que aparece aqui na tela e faça já o seu pedido. E agora chegou o momento da gente apresentar o nosso convidado. E dessa vez foi um desafio, né? Ter que resumir o currículo, porque senão todo o tempo do programa a gente ia ficar apresentando, contando os títulos, os prêmios. Uma honra recebê-lo aqui. Vamos começar a apresentação. Ele é o atual secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos. Possui vasta e reconhecida trajetória como acadêmico e pesquisador, é mestre e doutor. Presidente e fundador do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos e da Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental. Recebeu inúmeros prêmios. Internacionalmente é um nome importante na gestão de recursos hídricos. O nosso convidado é Professor Dr. Tundisi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria estar aqui. Estou à disposição para a discussão, para a apresentação do que for necessário para responder às perguntas e aos questionamentos. Vai ser muito interessante essa entrevista e obrigado pela menção aí ao meu currículo. Muito obrigado. Estou à disposição, com todo o prazer. Prazer é nosso. A gente queria voltar lá na infância do senhor. O senhor é natural de São Carlos? Não, eu sou de Bariri. Bariri é uma cidade que fica aqui a uns 120 quilômetros de São Carlos, né? Uma cidade pequena, próxima ao rio Tietê, e
O que me deixou sempre muito interessado em água, recursos hídricos, etc., foi o fato que Bariri, como estava próximo ao Rio Tietê, nós éramos muito ligados ao rio, sabe? E desde a minha infância, com 4 ou 5 anos de idade, nós visitávamos parentes da minha família. Bariri tinha muitos italianos, né? Ainda tem descendentes, como São Carlos também. Mas a próxima a Bariri, mas do outro lado do Rio Tietê, tinha uma cidade que se chamava Soturna na época, que hoje acho que chama, eu não me lembro mais o nome da cidade. É na região de Barra Bonita ali que o senhor está falando? Não, mais ao norte, um pouco mais ao norte. Mas Arealva, acho que é Soturna, o nome agora é provavelmente Nomes Arealva. bem fáceis. Mas a gente atravessava o rio de balsa. Tinha uma balsa que não era motorizada, né? Era uma balsa daquelas antigas. E o que nunca me deixou escapar, sempre na cabeça me vem essa visão, a gente levava umas canequinhas para tomar água do rio. Quando atravessava, né, as pessoas tomavam água do rio Tietê. Isso, né, em 1940, 42, 43, nessa época, né, há 70, quase 80 anos atrás. E, naturalmente, hoje é impossível isso, mas essas coisas marcaram muito a gente. E a minha infância foi marcada também por Eu sou filho de italianos, meu pai e minha mãe eram italianos, uma família muito, muito amorosa, né, e trabalhadora, e, portanto, eu sempre fui tratado com esse um ambiente de uma família italiana, um ambiente de trabalho, né? Meu pai era uma pessoa ligada a comércio, a negócios, ele trabalhava para as indústrias Matarazzo. E outra coisa que me marcou muito, por exemplo, é que meu pai comprava algodão para as indústrias Matarazzo, né? E levava esse algodão para Rio Claro, lá para as indústrias Matarazzo. Mas quando ele levava esse algodão, ele antes reunia motoristas e as pessoas que carregavam algodão, e nós almoçávamos junto lá em casa. Isso me marcou muito, sabe? Porque era algo assim inusitado na época. Eu me lembro que se falava em Bariri, olha, o Eugênio Tudiz é comunista. Imagina, ele almoça junto com os motoristas e o pessoal que carrega o algodão, e nós todos almoçávamos juntos na família, né? Coisa de italiano mesmo, coisa de né? italiano mesmo, muito gregária, né? Uhum. E, portanto, isso marcou também. E, por outro lado, eu tive uma mãe que era uma intelectual. Minha mãe fez o Colégio São José, em Jaú, né? E ela tem pinturas que ela fez, tem quase 100 anos, estão lá na parede da minha casa. Ela pintava, falava francês, tocava piano. Minha mãe era uma intelectual. E sempre ela me incentivou muito a ler, a estudar, sempre, sempre. E sempre me dizia, você tem que ser o primeiro da classe, você vai ter que estudar muito. Isso me formou a minha personalidade. E desde criança o senhor é esse estudante? Sou, sim, sou. Eu me lembro que você estava na primeira fila com muito orgulho. Exatamente, é verdade. Porque ela me incentivava muito, e nos 3 anos que eu fiz o científico na época, né, que era um colégio na época, né, eu passei em primeiro lugar nos 3 anos. Então, esse estímulo para estudar, para ler, para me informar, foi muito importante para mim. E também os professores, porque na época eu tive professores excepcionais, né? Que eram professores formados todos na Faculdade de Filosofia. Eu fiz o meu colégio no Instituto de Educação Caetano Lourenço de Camargo, que era uma escola estadual muito famosa, conhecida na região. E os professores eram extremamente competentes. Inclusive, um deles era o professor Fauvel, que era daqui de São Carlos, e é avô do Dr. Fauvel. Então, foi meu professor de francês.
E aí todos os professores de física, de química, de matemática, de português, né, de geografia, todos eles eram professores extremamente competentes, interessados e que gostavam de ensinar. Então, isso também foi algo que me marcou bastante. Eu já tinha essa formação que veio da minha família e aí eu fui para São Paulo. E a vinda para São Carlos, professor, foi por conta da universidade? Foi. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra. Eu fiz oceanografia, né? Quando eu estava no Instituto Oceanográfico, eu entrei como estagiário em São Paulo, eu estava no 2º ano da faculdade, e um professor me dirigiu para o Instituto Oceanográfico para fazer um estágio. E eu fiquei no Instituto e trabalhei, depois fui contratado pelo Instituto, fiz concurso, passei, fui contratado como professor no Instituto Oceanográfico, e aí me informaram que eu ia fazer mestrado e doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra, com uma bolsa da Fundação Ford. Eu fiz meus títulos, voltei para São Paulo. Mas o senhor recebeu essa notícia com muito orgulho? Algum momento pensou, não pensei não. Fiquei muito entusiasmado com a ideia, era um presentão, né? Porque Southampton era uma referência na área. E o Instituto fez um projeto estratégico para a formação de doutores no exterior. Então eu fui para Southampton, o meu amigo Garcia Pinti, que era físico, foi fazer na Universidade do Texas, outros foram para o Canadá, enfim, uma meia dúzia dos contratados mais recentes, que eram os mais moços, né, foram fazer mestrado e doutorado no exterior. E lá no exterior também eu tive muito apoio de professores excepcionais, né? Meu orientador era uma das cabeças pensantes da Unesco na época, que estava se consolidando, né? Então, isso também influenciou bastante. E depois eu voltei para São Paulo, naturalmente. Eu trabalhava na região lagunar de Cananéia, que é um estuário muito importante de mangues, né? Foi lá que eu fiz meu doutorado, porque eu fiz a parte prática do doutorado no Brasil e fui escrever na Inglaterra. Mudei um pouco, o tipo de doutorado. Eu falei para o meu orientador na Inglaterra, eu quero fazer a parte prática do meu trabalho no Brasil. Colaborar com o Brasil. Aí fiz aqui e fui escrever lá. Mas quando eu voltei, fiquei trabalhando no Instituto, em Cananéia, e um dia me aparece lá no meu escritório em São Paulo, eu tinha um escritório, o meu laboratório era em Cananéia, no litoral sul, me aparece o reitor da Federal, o professor Heitor Borbulino de Souza, o primeiro reitor da Federal, falou, olha, eu vim conversar com o senhor porque me indicaram o seu nome, eu estou procurando docentes para a Universidade Federal, e me indicaram o seu nome como uma pessoa que eu gostaria de contratar para fazer o trabalho. Eu sei que a sua esposa também é bióloga e ela podia também participar do trabalho que nós estamos montando na Federal. Nós queremos fazer um curso de biologia, pós-graduação. Falei, muito bem, reitor, mas acontece que eu sou oceanógrafo, eu trabalho com mar. São Carlos tem mar? É o que eu falei para ele. Ele disse, não, mas tem uma represa. Lembrou ali pertinho. Ele disse, mas tem uma represa lá, por que você não muda digamos, o tema do seu trabalho? Em vez de você trabalhar com água salgada, você trabalha com água doce. É água, né? Simples. Falei, bom, tá bom. Vim aqui na Federal, fiquei muito impressionado, porque eu tinha um laboratório muito atualizado na época, porque a Ford, além de apoiar o doutorado e mestrado, a Ford apoiou a instalação do laboratório de última geração. Eu recebi, acho que $25 mil, que era muito dinheiro na época, e comprei muito equipamento que estava lá em Cananéia. E eu vim aqui, eu não podia trazer porque era propriedade do Instituto, né? Claro. E aí eu cheguei aqui e quase não tinha professor, tinha 10 professores, 12 professores, né? E era uma fazenda, né? Falei, poxa, eu vou sair da Universidade de São Paulo, vou vir para São Carlos, numa fazenda no meio do mato. Será que vai? Bom, mas aí eu falei, bom, mas deixa eu ver se eu consigo montar um esquema para trabalhar, então, nessa área
que não era oceanografia, era liminologia, que é o estudo de águas interiores. Oceanografia é a ciência dos mares. Liminologia é a ciência das águas interiores, que compreende rios, represas, lagos, enfim, toda sorte de águas que estão no interior dos continentes. Aí o senhor lembrou dos passeios no Rio Tietê e falou, poxa, vou ter que ir lá para São Carlos resolver isso. Aí resolvi vir. Mas aí eu resolvi também ver como é que estava essa ciência no Brasil, que eu conhecia muito oceanografia, claro, né? E sabia qual era a situação da oceanografia no Brasil. Falei, vou ver como é que está a liminologia no Brasil. E, para minha surpresa, eu verifiquei que a liminologia, na verdade, não era uma ciência que ainda estava consolidada no Brasil. Ela era uma ciência, o estudo das águas interiores estava ligado à engenharia sanitária. Porque, naturalmente, tinha problemas de saúde pública, né? Tinha problemas de doenças e etc. Então, eram as pessoas que trabalhavam com águas interiores, elas estavam muito focadas nessa questão de doença, da saúde pública, etc. Falei, bom, aqui tem um nicho agora. Aí o que eu fiz? Então eu falei, não, eu vou mudar o conceito. Eu peguei todas as técnicas que eu aprendi em oceanografia, que foram muitas. Eu tive 2 anos de prática tremendas na área de oceanografia. Para você fazer uma ideia, eu fiz um cruzeiro no maior navio de pesquisa da época, que era o Discovery, 1 mês na costa da África. Então eu peguei todas as técnicas, né, que eu tinha usado em oceanografia e falei, vou aplicar em liminologia. Isso mudou a ciência, consolidou a ciência e teve um impacto muito grande, porque aí eu comecei a montar um laboratório. Tem um episódio muito interessante da minha carreira aqui em São Carlos. Como eu tinha montado o laboratório em Canané, eu fiz muitos amigos com as empresas que vendiam equipamentos. E eu vim para cá, eu não tinha nada. Eu me lembro muito bem, não tinha nenhum equipamento. Me lembro muito bem que dia 15 de março de 1971, eu sentei na minha escrivaninha com um monte de folhas de papel e um lápis. Falei, esse aqui é o que eu tenho para trabalhar aqui, né? Claro, eu ia dar aula também, etc. Mas para fazer a pesquisa e montar o plano, eu tinha um lápis e folhas de papel. Aí eu falei, bom... E aí o reitor me disse, olha, você vai ter que acostumar um pouco, nós não temos prédios ainda. Você tem aqui 2 coelheiras, porque era uma fazenda que criavam coelhos. Tinha um prédio mais ou menos grande, mas era onde se criavam os coelhos. Estava vazio, eu tive que adaptar, né, pintar a parede, montar o laboratório e consegui montar uma estrutura razoável de laboratório. Mas aí chamei meus amigos que tinham vendido os equipamentos para mim em Canané e falei, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Naquele tempo, tinha uma coisa que eu não sei se existe hoje, que chamava demonstração. As pessoas que vendiam equipamento deixavam você comprava um microscópio, mas você não podia pagar. Então ele deixava em demonstração para você durante um determinado período. Aí eles toparam. Falei, eu preciso de tal coisa. Me deixaram, montaram um laboratório inteiro em demonstração. E uma noite, eram umas 11 horas da noite, eu morava no Hotel Acácio, porque minha família ainda não tinha vindo para cá, eu morava no Hotel Acácio. E eu estava trabalhando no laboratório, lavando vidro, para ir fazer a coleta na grua, que eu já tinha começado a fazer coleta, né? Quando o reitor entrou no meu laboratório, eram umas 11 horas da noite, falou, você está trabalhando? Eu falei, reitor, eu estou aqui montando meus equipamentos para amanhã fazer a coleta. Aí ele olhou ao redor e falou, mas que laboratório é esse? Da onde saiu tudo isso? Olha o milagre você fez. Eu falei, reitor, esse é o equipamento que o senhor vai comprar. Sabe qual é o nome disso? Networking. Saber ali de quem... O senhor vai comprar isso aqui. Falou, é? Falei, aí contei para ele que estava em demonstração, eu precisava trabalhar, né? E os meus amigos, muito gentilmente, cederam, porque eles sabiam que de uma forma ou de outra aí você... Ele falou, olha, sabe, eu lembrei de uma coisa importante. Tem um dinheiro do café da fazenda que está no banco e ninguém usou ainda. Porque a universidade estava no comecinho, né? Passa amanhã cedo, depois de você voltar da coleta lá na reitoria,
e a gente vai ver o que vai fazer. Aí eram 200 mil cruzeiros que tinha, deu para comprar tudo. Ai, que bom. Aí, ainda além disso, ele reuniu o pessoal da área administrativa e disse, olha, esse dinheiro da fazenda que está aqui, está no banco, e o professor já tem os equipamentos, aí compraram. Era uma fundação, então acho que não teve nem licitação, porque como era uma fundação mesmo. Mas aí o que foi interessante, eu falei, mas olha, eu preciso de uma perua. Falou, tá bom, uma Kombi. Falei, eu preciso de um barco. Tá bom, compra um barco. Nossa, que beleza. Abriu o porteiro ali. Eu preciso de um motor de popa e preciso de 2 técnicos. Aí pronto, consegui na hora. E aí eu comecei a fazer uma coisa importante que foi, por exemplo, começar a treinar os alunos. Eu sempre fui muito ligado a treinamento, porque eu fui um produto de treinamento. Uhum. Serviu na prática eu que funciona. Eu vi na prática, né, que era importante e precisava, o Brasil precisava de quadros, precisava de formar mais gente, precisava de expandir a nossa capacidade de recursos humanos. Então comecei a ter bolsista de iniciação científica. Daí minha mulher veio em agosto de 1971, né? Nós fomos morar ali em frente à Santa Casa, tinha umas casinhas, umas casas de aluguel, né? Nós alugamos uma casa lá. Meu filho tinha 3 anos de idade, o José Eduardo, e aí começamos a trabalhar com os estudantes. Isso também foi muito importante, porque mobilizou os estudantes, foi o primeiro programa de iniciação científica da Federal, né? Vários professores, ainda tem alguns, ainda a professora Odete Rocha, por exemplo, que está lá, é professora titular, foi bolsista de iniciação. E aí você conseguiu propagar o conhecimento, né? Claro. E aí em 72 fundamos o curso de Ciências Biológicas, né, com outros professores que chegaram também. E aí, em 1974, o meu professor na Inglaterra disse, olha, você não quer vir fazer um pós-doc aqui na Universidade de Southampton? Aí ficamos 10 meses, eu e a minha mulher fizemos um pós-doc lá, e na volta, em 1975, 76, eu fundei a pós-graduação em Ecologia, que foi um dos primeiros cursos de Ecologia do Brasil, Ecologia e Recursos Naturais, que está lá até hoje, já formou mais de 1.000 doutores esse curso. Então foi assim, foi algo que a minha carreira, ela é um misto de oportunidades que eu não deixei escapar, porque a vida da gente é uma vida de oportunidades, ou não, mas se você tiver oportunidades, né, abrace, você tenha coragem, ter, né? Tem que ter. Eu acho que o que chama a atenção nessa história do senhor é assim, o senhor adorar desafios, o senhor sempre trazer inovações e soluções, o senhor ter coragem de fazer diferente, de buscar oportunidades novas. E a gente vê essa trajetória na vida acadêmica do senhor brilhante, seja dentro do Brasil, fora do Brasil e tudo mais. Eu queria um pouquinho para frente, assim, como é que o senhor entra na administração pública? Como é que te chamou a atenção e quem te levou para lá? Bom, eu aqui na universidade, eu fui reitor, naquele tempo não existia pró-reitoria, eu coordenei o curso de pós-graduação. Você era pró-reitor sem ser, né? Pró-reitor sem ser, entre aspas. Tanto da ecologia como de todos os cursos de pós-graduação da universidade, né? Uma época eu coordenava os cursos de pós-graduação da Universidade Federal. E aí, em 1984, eu fui para a USP, porque a USP, o professor Samuel Branco, que era da Escola de Engenharia, do Departamento de Hidráulica e Saneamento, ele era diretor de um centro no Broa. Ele foi ser diretor da CETESB, em São Paulo. E aí o professor Márcio Giorgetti disse, olha, você não quer mudar para a Federal? Nós temos lá o centro lá do Broa, você não vai mudar de cidade, não vai mudar nem de região, porque você já trabalha no Broa. Topei e fui para a USP, fiz concurso de novo, que eu tinha saído do oceanográfico, fiz concurso, entrei de novo na USP e fiquei na USP. Aí eu tinha feito um trabalho muito grande que se chamou Tipologia de Represas do Estado de São Paulo, que foi uma iniciativa da FAPESP em 1978. A FAPESP me chamou lá, inesperadamente, e me disse, olha,
você foi selecionado para um projeto que se chama Iniciativa da FAPESP. A FAPESP tinha isso naquela época, chamava um pesquisador jovem que aparentava ser uma pessoa promissora em determinados campos e apoiava com recursos, muitos recursos. Aí me chamaram lá. Eu levei um susto, porque quando eu cheguei lá, me levaram direto para a reunião da diretoria da FAPESP. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu, que né? Aí eu cheguei lá e me disseram, olha, você ganhou uma iniciativa da FAPESP, então qual é o seu projeto? E eu tinha contato com meus amigos da Espanha, e um dos meus amigos da Espanha, o professor Margalef, que foi muito amigo meu, tinha feito um projeto de comparar 100 represas da Espanha, que ele chamou Tipologia de Represas da Espanha. Eu disse, eu vou fazer um projeto de tipologia de represas do estado de São Paulo. E a FAPESP, naquela época, me deu $700 mil no banco. Aí eu montei uma equipe grande, com várias instituições, Aí eu liguei para o diretor científico da FAPESP, que era o professor Saad, que depois foi reitor aqui. Professor, eu queria que o senhor me deu tantos recursos, mas eu queria mais um pouco. Ele falou, o que você quer agora? Eu falei, eu quero 15 bolsistas de iniciação científica. Ele falou, tá bom, vamos dar também 15 bolsistas. Aí fizeram lá o projeto, fiz o projeto e me deram 15 bolsistas. Você acredita que desses 15 bolsistas de iniciação científica, 14 são professores titulares? Uau, que investimento bem feito, né? Você vê o que é uma formação. Bom, mas daí passou o tempo e eu comecei em 1981, eu já tinha começado a viajar para o exterior antes de mudar para a USP. Me convidaram para um projeto grande, internacional, e aí eu perguntei, inclusive, para a pessoa que ficou depois muito amigo meu, o professor Jorgensen, da Dinamarca. Gente, sabe que eu estou impressionada? Com a memória do senhor. O senhor lembra todos os nomes, todas as datas, gente. Não, eu lembro. Impressionado. Eu lembro. Já me falaram isso, mas eu lembro. Estou impressionada. Então, o Jorgensen, eu perguntei para ele, foi julho de 1981. Eu fui para a União Soviética, porque eles fizeram um grande projeto financiado pela Academia de Ciências da União Soviética. E aí, éramos 6 pessoas de vários países. Eu era o único da América do Sul. Tinha eu, um da África, 2 ou 3 da Europa e o professor Patin, que era o americano, que era o coordenador do projeto, e 2 russos. Éramos 6 ou 7 pessoas. Aí eu perguntei para o Jorgensen, eu falei, escuta, mas como é que você me encontrou? Ele falou, por causa das suas publicações. Eu consultei e vi que você é o pesquisador nessa área que mais publica na América do Sul. Por isso que eu convidei você. Bom, e aí foi uma essas coisas... já a importância do marketing ali? Não, essas coisas vão... O professor se fez visto, não é? Essas coisas vão se conectando, né? É uma conexão internacional, porque daí eu conheci muitas pessoas, nós começamos a fazer outros projetos. Em 84, ainda antes de sair da Federal, fiz um outro projeto, que foi um trabalho sobre zooplâncton tropical, com um professor belga, e começamos outras publicações. E aí, quando chegou... E fui trabalhando, e nunca deixei de trabalhar na represa do Groa, porque era, digamos assim, Era a praia do senhor, né? Não, e era um lugar onde a gente testava novas metodologias, treinava a gente, né? Eu comecei a dar cursos para alunos da América Latina, gerentes que vieram fazer cursos aqui com apoio da Universidade das Nações Unidas, com apoio da Organização dos Estados Americanos, né? Comecei a ter uma conexão maior com pessoas das Américas, Colômbia, Argentina, Venezuela, Angola, Moçambique. Não tinha mais fronteira. Comecei a trazer gente para cá, que passavam aqui 15, 20 dias fazendo estágios ou fazendo cursos, etc. Isso foi durante toda a década de 80, né? E aí, quando chegou, em 1992,
Me deram o prêmio Moinho Santista por meu trabalho em ecologia, né, da Fundação Bunge, hoje é a Fundação Bunge, né, o prêmio Moinho Santista. E aí, uma tarde, em 1994, eram 4 horas da tarde. Meu Deus, né? Dia 30 de dezembro. Ele sabe o horário, Priscila. Não é só a data, o nome, ele sabe o horário. Eu sei o horário. Dia 30 de dezembro de 1994, eu recebo um telefonema do professor Eduardo Moacir Krieger, que era o presidente da Academia Brasileira de Ciências. Falou: Tundes, eu estou ligando para você porque eu acabei de ter uma reunião com o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso. E nós, da Academia Brasileira de Ciências, indicamos você para ser presidente do CNPq. Falei: o quê? Falou: é. Mas falei, isso eu nem pedi, né, professor? Todo o resto. Falei, mas o Krieger, eu falei, mas eu não tenho experiência nesse tipo de administração, é por isso que nós queremos você. Então você pegue um avião, vai ter uma passagem para você lá em Congonhas no dia 2 de janeiro, que ele vai tomar posse, e depois você, acho que 2 ou 5 de janeiro, você pega um avião e vai falar com o presidente. Tá bom. Bom, foi uma revolução, né? Porque a gente ficou lá em casa, era o fim do ano, nós íamos para a praia, resolvemos não ir mais, balançou tudo, né? Falei, meu Deus do céu. Nossa, que honra, né? Que convite. E aí fui, conversei com o presidente, que eu não conhecia pessoalmente, né? Eu falei: olha, presidente, eu já falei para o professor Krieger que eu não tenho experiência nesse tipo de administração. Eu, na USP, eu tinha fundado outra pós-graduação na USP, quando eu fui em 1989, eu fundei um curso de Ciências da Engenharia Ambiental no BROA, né, ali no centro, na hidráulica e saneamento. E eu coordenava esse curso e era diretor do centro lá do BROA, que era um centro pequeno de pesquisa, apesar de eu ter feito muitas reuniões científicas, etc. Falei, eu só tenho essa experiência. Ele falou: não, mas é por isso que nós queremos o senhor, porque o senhor vem do chão de fábrica e nós temos certeza que o senhor vai fazer a diferença. Fazer bem feito. E aí fui para Brasília, fiquei 4 anos no CNPq, me enturmei lá no projeto de ciência e tecnologia do país, acho que deu para fazer uma boa contribuição, eu fiz o Lattes. O Lattes foi feito na minha administração, o currículo Lattes. Fiz o Luz Síncroton, que foi um projeto grande aqui em Campinas, um enorme projeto na área de física. E aí foi nessa época que o senhor entendeu que, estando nessa administração pública, as ações do senhor podiam impactar mais pessoas? Sim, claro. Ficou claro para mim. Falei, bom, agora a minha ciência vai ter um impacto maior. Né? A minha ciência vai ter um impacto maior e eu estava procurando isso, né? Eu sempre procurei isso, na verdade. Eu nunca me conformei só em publicar trabalhos. E a pesquisa ficar fechada, né? Não, nunca me preocupei. Espalhar o conhecimento. Porque, por causa da minha formação, porque eu vinha de uma família que fazia coisas muito práticas, entendeu? Então, eu achei que eu disse, não, eu posso influenciar. Quando eu saí do CNPq, terminou o mandato, 4 anos. Aí muita gente dizia, você tem que ver, você não vai ficar aqui. Eu digo, não, eu vou terminar 4 anos, mas você pode fazer carreira. Eu digo, mas eu não quero fazer carreira burocrática, eu sou pesquisador. Eu vou terminar meu mandato aqui e vou voltar para São Carlos. Tanto que você vê, durante os 4 anos que eu fiquei como presidente do CNPq, eu vinha dar aula aqui. Uau. Eu voltava para dar aula aqui, né? Voltava no fim de semana, eu publiquei 8 trabalhos e um livro enquanto estava na presidência do CNPq, e eu fazia questão disso. Para manter esse elo, né? Não só para manter o elo, mas para mostrar também para os pesquisadores que eu era um deles. Isso também fiz parte disso. Depois eu vou te contar um episódio que aconteceu agora na terça-feira, no dia 19, na Câmara. Eu vou te contar porque tá bem claro. Muito bem. Então, mas daí antes de sair, eu saí do CNPq, logo depois o ministro Ronaldo Sandenberg assumiu o ministério e me chamou. Falou, professor, o senhor saiu do CNPq, mas eu preciso do senhor aqui em Brasília como meu assessor especial.
Falei, mas o ministro falou, não, você não precisa morar aqui. Você venha de vez, eu quero seu cérebro. Você vai me ajudar em algumas coisas. Tá bom. Aí eu fiz um projeto muito interessante, muito importante para o país, que foi o Milênio, os Institutos do Milênio, que saíram da cabeça do presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique dizia o seguinte, olha, o Brasil tem 3 níveis de produção científica e de envolvimento em pesquisa. Primeiro é o pesquisador no seu laboratório, individualmente. Segundo, são vários pesquisadores atuando em conjunto. São as redes e os laboratórios de maior porte. E terceiro, tem o que ele chamava os castelos, com os grandes pesquisadores e as grandes infraestruturas. Nós temos que apoiar os 3. E apoiamos. Nós fizemos o Pronex, que era um projeto de apoiar pesquisadores nos laboratórios. Apoiava o chamado balcão em pesquisadores individuais, depois o Pronex, e aí veio esse projeto dos milênios e falou, o senhor vai coordenar. Desculpe. Imagina. O ministro falou, o senhor vai coordenar esse projeto, ele falou, e eu não vou interferir. O pesquisador é o senhor vai fazer da forma como o senhor achar melhor. Olha que responsabilidade. Então, imagina, lá em Brasília você viu uma coisa dessa de um ministro. Falou isso. Mas era pela confiança e credibilidade que o senhor construiu todo esse tempo. Olha, era um projeto de 40 milhões de dólares, que era um projeto do Banco Mundial. Você viu que os valores estão aumentando desde o começo, né? Tô observando. Aí depois eu quero uma aula de como pedir e receber as coisas assim, igual o professor. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, então tudo bem. Vou fazer então o projeto. Fiz o projeto, fizemos o arcabouço do projeto, aí eu falei, bom, eu preciso de um comitê, eu não posso julgar os projetos, né? Eu preciso de um comitê de especialistas. Aí eu contratei 6 brasileiros especialistas em diferentes áreas e 6 estrangeiros. Coloquei 2 prêmios Nobel, inclusive no grupo dos 12 especialistas. Até levei para o presidente, falei, presidente, junto com o ministro, fizemos uma reunião, falei, esse aqui é o grupo dos milênios, que vai fazer os institutos do milênio. Aí fizemos uma coisa muito interessante, ao invés de pedirmos imediatamente os projetos, nós pedimos uma carta de intenções, dizendo o que queria fazer. Chegaram 250 projetos, cartas de intenções. Nós selecionamos 50 e, a partir daí, selecionamos os melhores, né, em todas as áreas, física, matemática. Aqui em São Carlos, acho que tinha 2 ou 3 milênios. Bom, eu levei para o ministro e falei, ministro, está aqui, nós selecionamos dos 50, nós selecionamos 23 projetos para mais recursos, ou 17 para menos recursos, ou 17 projetos com mais recursos. O que o senhor acha? Ele falou, eu não acho nada, o senhor que tem que achar. O que o senhor acha? Ele falou para mim. Bom, eu acho que nós devíamos apoiar os 17 que tem, acho que 5 milhões de dólares cada um, né? Falou, então pronto, o senhor decide. É assim que quer? Então vai ser assim. Aí selecionamos os 5 projetos, os 17 projetos. Isso foi já no finalzinho do governo Fernando Henrique. Bom, acabou o projeto, os milênios. Quando o professor Sérgio Rezende assumiu já no governo Lula, uma noite me ligam de Brasília pedindo para ir para Brasília imediatamente. Falei, mas qual é o problema? Não, é o novo milênio. Falei, não, mas o novo milênio é outro governo. Não, mas você precisa vir aqui, porque tem um problema aí. Aí fui para Brasília e cheguei lá com o presidente do CNPq, que era outra pessoa. Ele disse, Tom diz, isso aqui está uma confusão que você não pode imaginar, porque o pessoal, ao invés de fazer o que vocês fizeram, de pedir as cartas e depois selecionar, não, pediram para mandar os projetos. Então estamos com 200 projetos, não tem assessor, os projetos não têm avaliação, você precisa coordenar esse negócio. Falei, mas
como é que eu... Falou, Fazer de trás para frente aí agora. teve que ligar para casa e falar, ó, eu não vou ficar 15 dias aqui. Aí tive que organizar, isso foi o segundo milênio. Fazer um Aí reverso. foram selecionados 35 projetos, ao invés de 17. E daí por diante viraram os INCTs, os atuais Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora são 100. A origem deles é o milênio. Então isso teve um impacto na ciência brasileira bastante grande, né? Foi bastante interessante. E aí, durante esse período, também fiz uma outra coisa que é uma obsessão minha, que é o seguinte, eu falei, ministro, eu vou fazer um projeto para avaliar todos os institutos de pesquisa do CNPq e do Ministério. Tinha, acho que, 25 institutos de pesquisa e precisava fazer uma avaliação. Nunca foi feita a avaliação. O ministro falou, tudo bem, faz como o senhor achar melhor. Aí eu contratei 80 pesquisadores de todas as áreas para fazer esse relatório, que ficou conhecido como Relatório Tundizi, onde se fez uma avaliação de todos os institutos de pesquisa que estavam no CNPq ou no Ministério de Ciência e Tecnologia. E o interessante é que, em alguns casos, os institutos não gostaram muito da avaliação. Teve um caso específico em que me chamaram, me disseram, professor, está tudo errado, essa avaliação não está correta. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vocês indicam os avaliadores. Então indicaram 3 avaliadores, inclusive um deles era esse Instituto de Física do CNPq. O professor Keberle daqui de São Carlos, e mais 2 avaliadores, e eles foram fazer outra avaliação. E o resultado foi exatamente igual. Professor, eu queria falar um pouquinho... Estou falando bastante, vocês pediram para falar. Com certeza, é um prazer te ouvir. Eu queria falar um pouquinho do livro que o senhor lançou, né, recentemente. Lógico que é um conjunto de tudo isso, toda essa experiência, e é o 50º livro, né? Então, o senhor já escreveu muito. E o que motivou a escrever esse em específico, de São Carlos? Olha... Então, vocês me perguntaram inicialmente, né, qual é a minha... Como que eu me envolvi no serviço público. Então, começou com o CNPq. Quando eu saí do CNPq, depois que terminou o meu trabalho em Brasília, o prefeito Melo me convidou para fundar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável na época. Não, Desenvolvimento Econômico, em 99. E aí eu fiquei um ano. E fundei a secretaria e fizemos alguns projetos. Mas foi um ano só. Daí entrou o Newton Lima, que foi prefeito. E aí depois eu fui secretário de Meio Ambiente do prefeito Altomani, por um ano e meio. E em 2017 veio... Em 2016, quando ele tinha acabado de ganhar a eleição, ele foi na minha casa... o Ayrton Garcia me convidar para ser secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Falei, mas prefeito, eu estou com 79 anos, eu já trabalhei bastante. Não, você precisa ir, porque você pode ter uma equipe nova para me ajudar, para te ajudar, e etc. Eu preciso do senhor na administração. Falei, tá bom. Então foi assim que eu me envolvi, porque... com o meu envolvimento no CNPq e a visão que eu tive do que a ciência poderia fazer pelo país e pelas pessoas, e mais a minha experiência com o Melo, a minha experiência com o Altomani, eu falei, tá bom, então vamos trabalhar e fazer. Nesse período, foi 2017, eu disse, bom, a cidade de São Carlos precisa de alguns avanços conceituais importantes na administração, nessa área de ciência e tecnologia e na área de meio ambiente. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o seguinte, a cidade não tinha o projeto da gestão de resíduos sólidos, que tinha sido publicado em 2010, no governo Dilma, tinha dado prazo até 2020 para as cidades implantarem. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, contratamos a FIPAI, que fez um magnífico trabalho, fez o projeto, a Câmara aprovou e o prefeito sancionou em 2020. Projeto da gestão integrada de resíduos sólidos. Tem todo um processo lá. Fizemos 5 audiências públicas, foi fantástico.
e fizemos o projeto. Além disso, eu construí 20 parques urbanos. Não é só uma ideia minha, várias pessoas daquela administração, naquela época, falavam dos parques urbanos. Então, vamos fazer. Fizemos. Essas áreas de parques urbanos são áreas que algumas já estão um pouco mais organizadas, como o Bicão, por exemplo, mas tem outros parques que são ainda é uma floresta nativa, cercada já, mas que agora precisa de uma estrutura mais avançada. E tem 20 parques, são quase 300 hectares de áreas verdes. Isso tem uma importância fundamental. Hoje, sabe, é impressionante. Eu estava lendo um artigo no Nature, a semana passada, na revista Nature, porque uma das coisas que eu faço, eu leio 3, 4 trabalhos científicos por semana, no mínimo, às vezes mais. E eu estava lendo esse trabalho em que a moça lá da Universidade de Bangor, no país de Gales, publicou, mostrando que o simples fato das pessoas observarem o verde na cidade muda a psicologia. Nem participam dentro observa só o verde. Então tem um papel importantíssimo em termos de trabalhos. Até emocional, né? E eu tenho um amigo que é da Universidade La Sapienza de Roma, o professor Mário Bonaiuto, e o Mário, ele trabalha com psicologia ambiental. E ele demonstrou estatisticamente, inclusive, que crianças que vivem próximas a parques urbanos ou frequentam parques urbanos são muito menos agressivas que crianças que estão em áreas urbanas que não têm vegetação nenhuma, tudo artificial. Veja a importância disso. Uhum. Bom, então fizemos os parques urbanos e aos poucos eu fui gestando, digamos assim, a ideia de que São Carlos precisava de um conjunto de projetos, de manifestações, né? E eu sempre, quando eu faço isso, eu penso em algum tipo de manifestação, eu falo, como estou fazendo aqui, dou uma entrevista, mas eu digo, não, agora eu preciso escrever. Porque precisa registrar isso. Isso é uma coisa que eu também aprendi desde cedo. Você tem que registrar suas ideias e ao registrar, você... elas vão ser usadas, elas vão influenciar pessoas, elas vão produzir algum tipo de alteração nos mecanismos. Então, eu fiquei pensando que era importante juntar a experiência que eu tive como cidadão de São Carlos. Eu vim para cá em 1971, a cidade tinha 80 mil habitantes, a cidade terminava no Rio Monjolinho. O bairro mais novo que tinha era o Santa Mônica, atrás da Santa Casa. Eu já vi uma foto atrás da Santa Casa, era uma fazenda. Assim. E tinha lá também a Estância Suíça, era o mais chique da época. Então não tinha nada depois do Rio Monjolinho, nenhuma. Não existia shopping, não existia Santa Felícia, não existia nada, né? Então eu vi a cidade crescer. E ao mesmo tempo que eu vi a cidade crescer, eu vi também os problemas que foram se avolumando, né? A impermeabilização, os problemas relativos à coleta de lixo, né? Que sempre se produziu, qualquer cidade produz muito lixo, então tinha que fazer a coleta, etc. Os problemas relativos a tratamento de esgoto, que infelizmente o Newton Lima fez a estação de tratamento de esgoto, e foi importante. Os problemas da deterioração dos rios urbanos, né? Enfim, todo esse conjunto, né? E a percepção de que a população da cidade ela precisa ter um apoio mais, digamos, um apoio mais de qualidade, não só do município, mas precisa viver numa cidade melhor. E se conscientizar disso também, né? Viver numa cidade melhor significa você ter não só os equipamentos necessários para uma melhor qualidade de vida, mas também os equipamentos necessários para que a população tenha uma vida mais amena, não só como qualidade, mas uma vida mais amena. E que ela saiba como contribuir também, né? Ter um planejamento, porque é isso que falta muito no nosso país, né? Exatamente.
Então, eu disse, bom, eu vou escrever um livro sobre desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é o seguinte, você tem que... A cidade, ela está contida dentro das bacias hidrográficas às quais ela pertence. A infraestrutura ambiental é dada pelos processos geomorfológicos, geológicos e hidrogeomorfológicos à vegetação. Então, a cidade está contida dentro disso. Para que você tenha uma cidade sustentável, você tem que compatibilizar a infraestrutura ambiental com a infraestrutura artificial produzida pelo homem. É isso que essa harmonia que se precisa ter. Essa harmonia foi perdida quando o homem começou a viver em cidades. Porque até então, nas pequenas cidades e no campo, e o Homo sapiens que coletava comida nas árvores, coletava frutos ou caçava, havia uma conexão com o meio ambiente, havia uma conexão, uma articulação. Isso foi sendo perdido ao longo do tempo. Houve uma disrupção da sociedade humana com o meio ambiente, por causa da artificialização que ocorreu. Essa visão tentei passar no livro, mostrei que você tem que tratar uma cidade como um conjunto, e não como um conjunto de componentes separados, porque aí a população não participa, a população também não entende. Uhum. E não colabora. Né? E a administração pública, que aí tem recomendações para a administração pública tem que se preparar para isso. Né? Eu vi o governador Tarcísio falando, por exemplo, outro dia, que só a economia de papel que o Estado de São Paulo fez o ano passado gerou 150 milhões de receita, que dá para fazer pelo menos uns 2 ou 3 hospitais. Só a economia de papel. Imagina o tamanho. Então, aqui, agora nós estamos indo para a parte digital na cidade, na administração, que é muito importante, tem que digitalizar tudo, porque chegavam caminhonetes com processos, né? Eu tinha processos lá na minha Secretaria do Meio Ambiente com 14 volumes, é impossível. Bom, a gente vai propor um desafio para o senhor, que é um quadro do nosso programa, que é o senhor escolher uma dessas palavras de peça de quebra-cabeça que mais fez sentido para a história de sucesso do senhor até aqui. A gente vai passar um recadinho dos nossos patrocinadores e a gente vai perguntar para o senhor qual peça o senhor escolheu. Pode ficar à vontade? É uma só por questão de tempo, que a gente já estourou. Então, é uma só hoje, mas se quiser 2, pode escolher 2. Você abre essa sessão, Ana? Vamos abrir essa sessão. Vamos. Pode escolher, pode mexer, que enquanto isso a gente vai dar uns recadinhos. Inovação está no DNA da Boutique da Carne Sil Tomac, que traz para o mercado Vale Presente. Para você que quer presentear aquela pessoa apaixonada por carnes especiais. Você pode escolher entre 3 valores disponíveis para compra. E além das carnes deliciosas, a Boutique da Carne Sil Tomac também tem a grife, que são presentes que você pode dar boné, aventais de couro, camisetas e muito mais. Tudo isso relacionado com um tema que é paixão por carnes e churrasco. E sabe o que é mais legal? Quem ganha esse vale presente pode utilizar em qualquer produto da Boutique da Carne Sil Tomac. Ou seja, carnes, utensílios, coolers, roupas, enfim, como quiser. Entre em contato ou então visite a loja em São Carlos, na saída para Descalvado. E o nosso convidado de hoje é professor e, assim como ele, tiveram professores que fundaram o Colégio Sapiens e administram até hoje. Metodologia de ensino, material didático especialmente selecionado, ferramentas tecnológicas, sala de aula com infraestrutura propícia para os estudos, laboratórios e salas diversificadas para melhor atender os projetos de cada disciplina, fazem parte do modelo Sapiens de ensinar. Esse e outros diferenciais contribuem para que o Colégio Sapiens seja destaque entre as melhores escolas da nossa região. Isso desde 2005, que é quando começou a se medir realmente aí e divulgar as notas individuais de cada escola. Para conhecer mais, acesse o site sapiens.com.br e conheça tudo que o Sapiens pode preparar para oferecer para o futuro do seu filho. E falando na CISC, que oferece aos seus associados uma gama completa de soluções para a saúde, com descontos e valores diferenciados. Planos médicos, odontológicos, planos de assistência familiar e funeral, serviço de retaguarda de ambulância, de saúde ocupacional e seguro de acidentes pessoais são os benefícios que você encontra na CISC.
com uma equipe especializada em serviços de saúde à sua disposição para auxiliar e identificar as suas necessidades para escolher o melhor plano para você, para os seus colaboradores e para a sua família, seus dependentes. Investir em saúde é investir no futuro da sua empresa. Entre em contato e conheça todas essas soluções em saúde. Foi muito difícil escolher as peças? É um desafio difícil? Foi um desafio difícil porque tem várias Palavras boas, né? Várias palavras que estão muito relacionadas com a minha vida e com a minha vida profissional e até pessoal. Eu pedi para o senhor mostrar para aquela câmera, então, as peças. Eu tive a ousadia de escolher 3 aqui, porque... É justo! Mas poderia escolher mais, mas tudo bem, 3 tá bom. Ó, primeira coisa, foco. Foco é importante na vida. Eliminar distrações. Foco é importante. Né? Tem muitas histórias que mostram que se você perder o foco, você não consegue realizar aquilo que você precisa fazer. Segunda coisa, networking. Isso sempre me apaixonou. Eu fiz networking a vida inteira. No Brasil, no exterior, trabalhando com pessoas de várias origens, várias formações, interdisciplinaridade. Isso também é uma coisa que me ajudou muito a entender melhor o nosso planeta, a entender melhor os processos. E a terceira coisa que talvez devesse ter sido o primeiro lugar, princípios. Você tem que ter princípios na vida. E esses princípios são aqueles que orientam você, que orientam o seu trabalho, orientam sua determinação pessoal e o seu compromisso com a sociedade, o compromisso com a história. Estou aqui com o livro do professor José Tundiz e depois, né, todo mundo pode ter acesso a ele, professor? Claro, sim, claro, o livro é distribuído. Deixa eu deixar bem claro uma coisa, esse livro é financiado pelo Instituto Internacional de Ecologia, não tem um centavo de dinheiro público aí. Eu sou secretário, mas é um livro pessoal. E quem quer comprar o livro encontra onde? Não compra. Eu distribuo. Ah, tá. O livro é distribuído gratuitamente. E como é que faz para pedir o livro? É só pedir, mandar um e-mail para mim que eu encaminho o livro. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada a você também que esteve aí com a gente, está nos seguindo no YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. Sempre o @ é Quebra-Cabeça de Sucesso. E a gente se encontra então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.